para o atendimento dos pacientes com a Covid. Agora, na manhã desta terça-feira, o governador do estado e o secretário Gilberto estão em Primavera do Leste para inaugurar mais 10 leitos de terapia intensiva. Segundo o secretário de Saúde, já há também contratos para disponibilização de outros 20 leitos na UTI Santa Casa. A Saúde também estuda a ampliação de leitos em Cáceres, Rondonópolis, Sinop, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. O secretário Gilberto disse que essas ampliações são necessárias para que o estado fique numa situação menos desconfortável e tenha leitos de UTI suficientes caso haja o agravamento da pandemia aqui no estado. Agora, 9h10, nessa terça-feira, 9 de fevereiro, chegou o momento de dar início à nossa segunda entrevista desta manhã, recebendo agora o padre Edson Sestari, ele que é diretor-geral da União das Faculdades Católicas de Mato Grosso. Muito bem-vindo aos estúdios CBN, padre Edson. Um bom dia especial a vocês aqui que estão na banca, a Camila, a Marcela, o Pedro. Um grande abraço ao Ivan, que disponibilizou esse espaço para a gente conversar sobre esse grande projeto de expansão da educação superior no estado de Mato Grosso. Um bom dia a todos os rádio-ouvintes que nos acompanham pelas ondas do rádio e também pelas redes sociais. Uma alegria poder conversar com vocês aqui nesse momento. E nesse momento já abro o WhatsApp para quem encaminhe perguntas diretamente ao padre Edson Sestari, que veio falar aqui sobre a Universidade Católica. Eu gostaria que o senhor explicasse ao ouvinte CBN um pouco da história da Universidade Católica, os diferenciais, para que ele entenda e desperte. Vivemos um momento tão delicado da educação, trazer essa informação das universidades católicas em Mato Grosso, nesse momento eu tenho certeza que acalma muitos corações e traz informação para quem tanto precisa nesse momento, porque só a educação nos tira de momentos difíceis, não é isso, padre? É verdade. Os desafios são complexos e são múltiplos, né? E eu acho que precisa de um engajamento social de vários órgãos e instâncias da sociedade para poder resolver essa situação delicada. Mas eu vim pensando no caminho que a CBN também chegou aqui ano passado, né? Sim, no início. Início do ano passado. E nós fizemos o nosso projeto de expansão também no ano passado, em agosto. A negociação da compra das instituições ela foi feita em setembro. Então nós temos um trabalho bastante similar, né? Vocês trabalham com a informação e nós trabalhamos com a formação e a educação. E acho que é uma riqueza, né, para o estado de Mato Grosso essas instituições que aparecem nesse contexto tão especial. E o primeiro destaque que eu faço é que são nos momentos de desafios que aparecem também os grandes projetos e os grandes pensadores, né? E eu considero esse momento da expansão do ensino católico superior no estado de Mato Grosso, a gente chama isso de um momento profético. Ou seja, diante de uma situação delicada que passa a sociedade, alguém tem a lucidez de pensar projetos que possam cooperar na superação dessas dificuldades. Então, a Faculdade Católica no estado de Mato Grosso, ela já existe há mais tempo, mas ela tinha um trabalho mais tímido e era um trabalho bem mais intra, né? Era voltado para a própria igreja. A mantenedora dessa nossa instituição, elas são todos os bispos do Mato Grosso. Então ela tem um peso considerável em função da grandeza das instituições que estão por trás desse nosso trabalho. E a expansão, ela também foi feita por eles e pensada por eles. Então a expansão da nossa instituição, ela mudou de estratégia no período de pandemia, porque apareceu a oportunidade de compra de instituições que já existiam no estado de Mato Grosso, de maneira especial em Várzea Grande e Cuiabá, que é o lugar onde nós queríamos de fato iniciar a nossa expansão. Então o início da expansão ela se concretizou e se configurou com a compra da antiga FAUC, da FCR e da antiga FAUSB. São as três instituições que nós negociamos nesse processo e agora fizemos a incorporação delas dentro do nosso projeto de expansão. Então nós iniciamos em outubro do ano passado o processo de transição e ele está sendo um processo cuidadoso, é um processo lento, porque você está lidando com pessoas, né?
As estruturas a gente muda com muita facilidade, né? Muda a fachada, muda logo, isso não é tão difícil. Agora, a cultura institucional, o clima institucional, as pessoas que trabalham, fazer esse processo de migração, ele demanda um tempo razoável. Sem contar a questão do distanciamento nesse período. Nós não conhecemos ainda os nossos alunos presencialmente. Nós não conseguimos ainda olhar nos olhos dos nossos alunos, porque nós estamos nessa situação bastante delicada de pandemia. Então esse é o contexto geral da nossa expansão, e durante a nossa conversa eu posso ir falando de todos os aspectos que nós queremos abordar durante esse nosso projeto de expansão. Que ele não é um projeto instantâneo, ele é um projeto que é pensado a médio e longo prazo. E dentro disso nós temos uma série de ações que nós queremos propor aqui para o estado de Mato Grosso. E sempre nessa perspectiva da cooperação. Ou seja, nós não queremos ser uma instituição que vem competir com outras instituições, porque é um ensino privado. Até porque a mantenedora nossa, ela não tem fins lucrativos. É uma associação sem fins lucrativos. Tudo aquilo que gira na educação e dentro do processo nosso de serviço à sociedade, ele é investido dentro da própria educação. Então eu não tenho um compromisso com o mercado e não tenho um compromisso ideológico. Nós temos um projeto de serviço ao estado de Mato Grosso na educação superior. O que o senhor pode falar para a gente, padre, a respeito em termos de estrutura? Hoje a universidade está presente, só aqui em Cuiabá, outros locais no interior do estado? Qual que é o universo de alunos atendidos? Então, nesse momento, no estado de Mato Grosso, no ensino superior, nós temos 3 instituições. São os laçalistas em Lucas do Rio Verde. Eles têm uma outra mantenedora, mas a inspiração e a identidade da educação, ela segue, né, os princípios e os valores da educação católica. Nós temos a FCARP, que é em Araputanga, que é um projeto já a longo prazo. E agora a nossa instituição aqui, que é a Unifac, a União das Faculdades Católicas de Mato Grosso. Então, no ensino presencial, nós temos nesse momento a nossa ação em Cuiabá e em Várzea Grande. E existe um projeto bastante avançado já da nossa presença em Sinop, também no ensino presencial. Mas no ensino EAD, com uma parceria que nós temos com a Católica de Brasília, nós vamos ter polos de EAD em Sorriso, Nova Mutum, Sinop, Cuiabá e Várzea Grande. Isso em 2021. Os próximos anos, a ideia é que a gente expanda pelo menos 3 ou 4 polos por ano no estado de Mato Grosso. Que é um ensino diferenciado, que atinge um outro tipo de público e favorece, às vezes, uma série de pessoas que não têm condições de fazer deslocamento para os grandes centros para poder fazer o seu curso superior. Padre, qual que é a principal diferença, digamos, da Universidade Católica para as universidades tradicionais, tal qual a gente conhece? Do ponto de vista de estrutura, de ensino, a gente está falando de uma universidade que tem característica do ponto de vista da religião, isso influencia também no ensino? Primeiro que a gente prima pela eficiência e pela eficácia, né? E a qualidade, na educação. Então, para que isso aconteça, nós precisamos ter uma infraestrutura considerável, né? Porque o espaço educacional, ele também ajuda no processo educativo. Um corpo docente qualificado. Então, essa é um cuidado muito grande que nós temos. Um projeto político-pedagógico bastante claro e definido. E depois os pré-requisitos legais que o governo exige. O diferencial que nós queremos propor é a ideia da formação de uma pessoa na sua integralidade. Então nós consideramos que o processo educacional, ele não é um processo que cuida só do intelecto das pessoas. A gente precisa cuidar dos sentimentos das pessoas, dos afetos, a gente precisa cuidar da espiritualidade das pessoas. E quando eu digo espiritualidade, não é uma espiritualidade confessional, mas essa dimensão mais universal do ser humano. E a proposta nossa é cuidar dessa pessoa na sua integralidade. Então, nós vamos colocar no mercado bons profissionais. Isso é um princípio que toda instituição de ensino precisa prezar e cuidar. Mas nós queremos colocar no mercado um profissional
com a competência profissional, mas também com esses diferenciais, né? Uma pessoa mais humanizada, né? com compromissos éticos, com valores e princípios, que ele seja uma liderança na sociedade não só por causa da sua capacidade profissional, mas por causa dessa dimensão do cuidado com a integralidade da pessoa humana. Nós acompanhamos no nosso cenário também político nacional excelentes profissionais com uma capacidade técnica incrível, mas humanamente carentes, humanamente frágeis. E acho que essa é uma dimensão que nós com a tradição nossa do ensino católico, que é bom ressaltar que as universidades elas começaram dentro dos espaços da Igreja Católica lá na Idade Média. Então nós temos um know-how e uma experiência milenar, né, do cuidado com a formação dentro dessas dimensões da compreensão da pessoa como um ser integral, né? Que a pessoa que ela sabe fazer alguma coisa enquanto profissional, mas ela sente, ela pensa. O Papa Francisco chama a atenção que o perfil do educador ou de uma educação é essa harmonia que precisa existir entre o que a pessoa pensa, o que ela sente e o que ela faz. Ele chama isso das 3 línguas da educação, né? E às vezes nós sentimos na sociedade em geral, né, as pessoas um pouco desarmonizadas nesse aspecto, né? A pessoa pensa uma coisa, sente outra, faz outra. Então, pensar o ser humano do ponto de vista integral é tentar harmonizar essas dimensões, essas 3 dimensões dentro do processo formativo dele. Então, esse é um compromisso que nós temos, né? E a qualidade a gente nem discute, né? Porque isso é um princípio imprescindível que todas as instituições de ensino que se propõem a fazer educação têm a responsabilidade de oferecer para a sociedade. Você ouvinte CBN, escuta entrevista com o padre Edson Sestari, que é diretor-geral da União das Faculdades Católicas de Mato Grosso. Eu ouvindo o senhor falar, as universidades católicas são muito respeitadas em todo o país e é um momento, eu acredito que Mato Grosso, Sinop, né, em breve, todos vamos ganhar muito por conta... O senhor falava de humanização, todos vamos, né, ter uma formação, mas uma formação com qualidade e com compromisso com o ser humano. Que ser humano nós estamos entregando para o mercado, né? Os nossos filhos, eu que sou mãe, que eu quero entregar um ser humano, né? Uma capacitação profissional, é claro que vamos ter, mas eu sinto, no momento de pandemia, muito propício essa intensificação com a proposta de vocês do ser humano com o ensino, e acho sensacional. Gostaria da opinião do senhor com relação à pandemia, uma opinião pessoal com relação a esse momento, ao comportamento das pessoas. Nós tocamos nesse assunto, né, das almas que estão aí atrás das pessoas, atrás de um CPF, atrás de um CNPJ. E também o Gabriel, aqui do CPA, diz que não conhecia e gostaria de saber os cursos oferecidos pela Universidade Católica. Tá bem. Gabriel, já te respondo a questão. Eu considero que a pandemia ela antecipou alguns processos e algumas questões da humanidade que nós em algum momento teríamos que lidar. Ela só antecipou e mostrou algumas feridas, né, que nós temos enquanto sociedade. E o desafio nosso, eu sempre digo assim, a gente precisa fazer uma análise da realidade. Mas o mais importante da análise da realidade são os projetos propositivos que nós vamos oferecer para sair dessa situação, né? Porque as pessoas, a gente precisa fazer uma análise para pensar o projeto. Mas as pessoas, nesse momento de pandemia, elas não querem muita análise de realidade, elas precisam de solução para os problemas emergenciais dela. Então a gente sempre pensa a vida que ela existe algumas necessidades básicas. Então, nesse momento, as necessidades básicas das pessoas, da maioria do povo brasileiro, é alimentação. Né? Sobrevivência. Falta sobrevivência, falta alimento na mesa. Né? E como que você, como um pai e uma mãe, vai dormir tranquilo, vai ficar tranquilo, vai fazer análise de realidade, pensando que você precisa levar comida para dentro da sua casa. Nesse aspecto, nós tivemos uma intuição muito interessante no nosso processo seletivo desse ano, é que a matrícula nossa é matrícula solidária. Então, o aluno que vai entrar na nossa instituição, ele paga 3 kg de alimento não perecível.
que isso a gente quer reverter e criar já no nosso aluno essa perspectiva de solidariedade. Não é possível, né, que um país onde nós temos 1% da população que ganha mais do que o restante da população. Essa desigualdade social, ela é muito dolorida, sabe? Eu acho que ela é mais dolorida do que a pandemia, porque afeta a vida das pessoas. Então o que nós precisamos ajudar a pensar enquanto instituição também são essas estruturas, né, que são estruturas injustas e que geram consequências infinitas. Então, se você pensa do ponto de vista do desenvolvimento de uma criança com fome dentro de uma sala de aula, ela tem um déficit de aprendizagem incrível. Então nós como instituição, a gente olha muito para esse contexto com esse olhar, né, com esse olhar de cuidado. Respondendo ao Gabriel, nós estamos com mais de 15 cursos agora sendo oferecidos na área de graduação, né, que são cursos, tem enfermagem, tem biomedicina, tem direito, tem psicologia, tem educação física, filosofia e teologia, que é um pouco mais a nossa área, contábeis, administração. Esses são o rol de cursos que nós estamos oferecendo nesse momento como graduação. Agora eu queria destacar um outro aspecto que nós estamos cuidando e tentando ajudar o Estado, é a dimensão da pesquisa, né? Vocês sabem que o tripé da educação é ensino, pesquisa e extensão. Então, a graduação, geralmente, a gente cuida mais do ensino. Mas nós fizemos convênios com outras instituições católicas do Brasil, com a PUC do Rio e com a Unicinos lá de São Leopoldo, com o intuito de trazer para o estado de Mato Grosso o desenvolvimento da pesquisa. Então, nesse momento, nós estamos oferecendo 5 mestrados e 3 doutorados, com um diferencial incrível, né, para quem fica aqui no estado. A maioria das atividades dessas pós-graduações, desses programas, elas são desenvolvidas aqui. Então o aluno nosso de mestrado, ele vai se deslocar para Unicinos, por exemplo, no máximo 15 dias, 10 a 15 dias, durante todo o desenvolvimento do programa. Porque nós sabemos que não é fácil uma pessoa que quer aprimorar e desenvolver a pesquisa, ela sair daqui, ficar em São Paulo, no Rio de Janeiro, 2 anos, longe da família, com os gastos que isso significa também para a formação dele, quando não consegue um espaço numa instituição pública. Então nós acreditamos que com essa ação nós também vamos contribuir, porque as pesquisas, elas vão ser pesquisas que vão ser pensadas a partir dos problemas nossos aqui, da Grande Cuiabá, mas também a partir dos problemas que estão postos aí no estado. Então, nesse momento, nós temos mestrado em computação aplicada, que é uma área da tecnologia preponderante, tem psicologia, tem educação, tem filosofia, é um conjunto de ações. Esse ano, provavelmente, nós trazemos ciências contábeis, direito, que é essa intuição nossa de contribuir com o desenvolvimento da pesquisa, ou seja, gerar pessoas nesse espaço que ajudem a pensar as coisas que estão postas aí, os desafios que estão postos diante de nós. Junto com essa dimensão, nós estamos preparando já para entrar na CAPES em agosto desse ano, assim que abrir o edital, a proposta de um mestrado próprio nosso. Então, provavelmente, nós vamos entrar para a área da educação ou a área do desenvolvimento regional. Que esse é o único requisito, Marcela, Camila e Pedro, e os nossos ouvintes, é o único requisito que falta para nós nos transformarmos em centro universitário e ganhar uma autonomia considerável em relação ao MEC, que facilita a expansão de polos no estado do Mato Grosso. Você, ouvinte CBN, acompanha a entrevista com o Padre Edson Sestari, diretor-geral da União das Faculdades Católicas em Mato Grosso, que nos traz ótimas notícias nessa manhã de terça-feira. Faremos uma pequena pausa para o repórter CBN e retornamos em breve. Fique conosco.
Jornal da CBN Cuiabá. O Jornal da CBN Cuiabá é um oferecimento da Verana Várzea Grande. Quer morar bem, com segurança, muito verde e lazer? Então vá conhecer o Verana Várzea Grande. Um empreendimento Cipasa Nova Gestão. Ligue 4003-2388. E Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano. Mirbal Pereira fala de política, Miriam Leitão de economia, Jorge Luque de vinhos. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. De segunda a sexta na CBN. Apresentação Carlos Alberto Sardenberg. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos repórteres estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país. Além de entrevistas e matérias especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN. Atenção, empresas de transportes turísticos. Vem aí o programa Turismo Legal, uma iniciativa do governo de Mato Grosso e da AGE para trazer mais qualidade para as viagens turísticas. Em breve, o selo do programa será a garantia de uma frota com a manutenção em dia e de profissionais bem treinados. Empresas de transportes turísticos, procurem a AGE e façam sua regularização. AGE e Governo de Mato Grosso, cuidando do turismo no estado. Quer falar com a gente? Mande mensagem de texto ou áudio no WhatsApp da CBN Cuiabá, 99803-5580. A jogada mais bonita, a emoção da vitória, os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir das 8 da manhã. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviços e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias, das 11 da noite às 4 da manhã. Apresentação, Paulo Galvão. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales. Quer falar com a gente? Mande mensagem de texto ou áudio no WhatsApp da CBN Cuiabá. 99803-5580. Repórter CBN. Terça-feira, 9 de fevereiro de 2021. A média móvel de mortes causadas pelo coronavírus no país está acima de 1.000 há 19 dias. Em uma semana, o número ficou em 1.015. A variação corresponde a um recuo de 4% na comparação com 14 dias atrás. O movimento indica tendência de estabilidade pelos critérios do consórcio de veículos de imprensa. O grupo faz os cálculos com base em dados das secretarias estaduais de saúde. O Ministério da Saúde tem 5 dias para informar a ordem de preferência de vacinação contra a Covid-19 dentro dos grupos prioritários com base em critérios científicos. A determinação é do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal. Ele aceitou um pedido do partido Rede Sustentabilidade.
O Plano Nacional de Imunização incluiu mais de 77 milhões de pessoas nos grupos prioritários. Mas, para o ministro do STF, a falta de um detalhamento dificulta a atuação dos profissionais de saúde por causa da escassez de vacinas. O Reino Unido vai exigir de todos os viajantes que chegarem ao país a realização de 2 testes contra a Covid-19. Apenas assim as pessoas poderão sair da quarentena obrigatória de 10 dias. Atualmente, os viajantes já são obrigados a apresentar resultado negativo antes de embarcarem para o Reino Unido. Na avaliação do governo, um reforço vai possibilitar a identificação de novas cepas do coronavírus. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,42%, com 119.190 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,81%, cotado a R$ 5,414. O euro vale R$ 6,552, elevação de 1,20%. No horário de Brasília, 10h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Jornal da CBN Cuiabá. O Jornal da CBN Cuiabá é um oferecimento da Verana Várzea Grande. Quer morar bem, com segurança, muito verde e lazer? Então vá conhecer o Verana Várzea Grande. Um empreendimento Cipasa Nova Gestão. Ligue 4003-2388. E Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano. Agora, 9h36, estamos de volta com o Jornal da CBN Cuiabá. Neste segundo momento, conversando com o padre Edson Sestari, ele que é diretor-geral da União das Faculdades Católicas em Mato Grosso, nos traz ótimas notícias da atuação das faculdades católicas. Padre, o senhor disse anteriormente, antes da nossa pequena pausa para o Repórter CBN, que vocês retomam as atividades agora no próximo mês de março. Gostaria que o senhor explicasse ao ouvinte CBN de que forma, se híbrida, se remota e na estrutura que está sendo preparada para receber os alunos aí nessa, enfim, retomada. Conversávamos também aqui, né, enquanto o Repórter CBN estava no ar, sobre a importância da educação, falávamos da vacina, que precisamos ali investir na educação, porque sem ela nós não conseguimos sair de nenhuma crise, né, existente aí em todo o mundo. Fala um pouquinho pra gente, então, a respeito dessa retomada. Bom, uma boa notícia para os nossos alunos e também todos os interessados em fazer a sua formação conosco é que uma consideração que nós temos, que ela é muito importante, é que a estrutura física, ela também ajuda no processo educacional. Por exemplo, nós consideramos muito importante o espaço de convivência entre os alunos. Então, as estruturas das instituições que nós adquirimos, que estão em Cuiabá, especificamente a FAUC e a FCR, são estruturas que foram adaptadas para a educação, não foram estruturas pensadas para a educação. Uhum. Então essa foi uma primeira ação que nós fizemos, né, junto com toda a direção, de pensar um outro espaço. Então todos devem conhecer o antigo Colégio Afirmativo, aqui em Cuiabá. Então nós estamos num processo de reforma daquele espaço, e as duas instituições de Cuiabá, a FAUC e a FCR, elas irão para esse espaço do antigo afirmativo. Então, é um espaço que já foi pensado para a educação, são salas amplas, amplos espaços de convivência, uma biblioteca ampla. Então, nós consideramos que aquele espaço ele é mais digno e vai contribuir sobremaneira para esse processo de formação. E nós vamos retomar as nossas atividades no dia 1º de março, de forma remota e presencial, com toda a responsabilidade que precisa ser tomada, com todas as medidas de biossegurança, mas os nossos espaços eles são amplos, então eles permitem essa flexibilização e permitem o presencial. Nós temos um auditório que tem capacidade de 400 pessoas. Então eu consigo atender a essa ânsia da volta ao presencial, que todo mundo quer voltar ao presencial. Por outro lado, nós temos uma consciência muito forte da responsabilidade que isso significa. Agora o remoto, nós temos um diferencial.
todos os nossos alunos eles vão receber um e-mail institucional. Então o aluno vai ser fulano de tal, @católicamt. Com esse e-mail ele tem acesso a todas as ferramentas da Google for Education, que é uma plataforma disponível para o processo. É Google Drive ilimitado e todas as ferramentas que a Google oferece, esse aluno vai ter. E os nossos professores estão sendo capacitados, porque eu preciso ter um docente também que consiga lidar com essa ferramenta e explorar todas as possibilidades que ela oferece. Então, o aluno vai ter um e-mail institucional, ele vai ter essa possibilidade de explorar todas essas ferramentas e nós vamos ter momentos presenciais. Né? Então, cada coordenador de curso está preparando os momentos presenciais intercalados para não ter aglomeração, com todo o distanciamento e com todas as medidas de biossegurança necessárias. Padre Edson, a Marcela falava há pouco a respeito dessa expectativa, né, em torno da vacinação do maior número de pessoas possíveis. A gente tem acompanhado esse debate e a defesa que muitos fazem pela vacinação dos profissionais da educação. O senhor, por exemplo, que está à frente de uma grande instituição, tem acompanhado esse debate? O que o senhor defende em relação a esse assunto? Um posicionamento mesmo do senhor a respeito da vacinação para os profissionais da educação? Eu acho que os profissionais da educação eles são um público que deveria estar nesse rol de contemplação da primeira fase da vacina. É claro que as políticas públicas pensadas para isso às vezes não conseguem atender essa demanda. Então o planejamento ele é feito com prioridades. É claro que entre uma pessoa idosa que tem um risco com a doença e um professor onde a possibilidade do ensino remoto é uma ferramenta que pode ser usada, agora, na minha consideração, falta um planejamento de política pública que de fato possa atender essa demanda. Se houvesse a vacina disponível, eu penso que o professor deveria estar entre o público prioritário, né, na vacinação. Agora, 9h41, você ouvinte CBN, ouve o Padre Edson Cestari, diretor-geral da União das Faculdades Católicas, ao vivo em nossos estúdios. Padre, agradecemos imensamente a participação, fique à vontade se algum esclarecimento não foi prestado, se alguma pergunta, algum ponto importante não pudemos nesse momento abordar, microfone aberto, só fale diretamente com o nosso ouvinte e gostaria de pedir uma mensagem de fé para finalizar. Todos estamos fragilizados, estamos aí iniciando um ano com essa segunda onda, muitas famílias nesse momento, muitas pessoas que estão dirigindo seus carros com o coração apertado para que possam aí nessa terça-feira levar a sua mensagem durante toda a semana. Tá bem, obrigado. Eu queria falar de 3 aspectos ainda que eu considero importantes nesse projeto nosso. Um deles é a flexibilização curricular. O que nós queremos dizer com isso? Que o aluno que entra na nossa instituição, ele tenha uma liberdade de construir o seu currículo. Então nós estamos preparando toda a política pedagógica de forma que o aluno ele possa circular entre os cursos. Por exemplo, um aluno de direito que quer fazer uma disciplina na psicologia, quer fazer uma disciplina na pedagogia, um pedagogo que quer fazer uma disciplina no direito, que ele tenha essa mobilidade dentro da instituição, de tal forma que ele seja o sujeito e o protagonista do seu currículo e da sua formação. Muito interessante. Então esse é um aspecto muito, muito significativo. Junto com isso, nós estamos preparando um projeto de tal forma que o aluno do ensino médio, ele também possa fazer disciplina já na faculdade. Então nós temos uma disciplina nos cursos, que ela é uma disciplina obrigatória, que é o mercado de trabalho e o seu curso. Que é a ideia de que o aluno no primeiro ano, no primeiro semestre, ele tem uma visão global daquilo que ele vai fazer enquanto profissional fazendo aquela formação. Então nós vamos permitir que aluno do ensino médio já faça alguma disciplina conosco e isso depois será validado também dentro do processo. Um outro aspecto interessante é que nós estamos fazendo inúmeras parcerias e convênios. E o Padre Alessandro, que está cuidando um pouco disso para nós, que são parcerias com empresas. Então nós já fechamos com a CDL, estamos fechando com uma série de empresas que são descontos para funcionários que são daquelas empresas. Então isso é um projeto muito interessante que nós estamos
que nós estamos desenvolvendo também. E como nós somos uma instituição sem fins lucrativos, alguns empresários também estão se sensibilizando com essa proposta nossa, e nós já estamos recebendo algumas ajudas, né, financeiras inclusive, porque a reforma está demandando um investimento muito alto. Então nós já temos algumas doações que nós recebemos com muito carinho e vamos fazer um cuidado especial no investimento nesse sonho e nesse grande projeto. Então também estamos abertos a essa proposta de trabalhar em conjunto. Por fim, acho que a minha mensagem nesse contexto todo de pandemia, de fragilização, de fratura nas relações, desse sentimento às vezes de desesperança e de desânimo, é de fato uma mensagem de esperança. E eu queria dizer de uma esperança que ela não é uma esperança construída por nós e por nossos projetos. É uma esperança que vem fecundada de outro lugar. É uma esperança que vem de Deus. Ela vem do futuro. Ela não vem dos nossos sentimentos, ela vem de fora. E essa abertura do ser humano para essa transcendência, para esse outro maior do que nós, que fecunda a nossa vida, que nos alimenta e que nos dá esperança, eu acho que é significativo. Que as respostas, para esse problema, tem muitas respostas que dependem de nós, mas tem muitas respostas que são construídas nessa intimidade e nessa relação com um ser maior, com um ser transcendente. Que é Ele que nos inspira, é Ele que nos dá as luzes e é Ele que também que nos dá as saídas. E viver essa esperança, né, e essa expectativa de que loguinho nós vamos superar essa dificuldade, né? Porque tem muitas pessoas do bem, muitas pessoas do bem envolvidas nesse cuidado, nesse projeto, tanto do ponto de vista da ciência, né, desses cuidados, mas também do ponto de vista espiritual. Então que o tempo futuro fecunde as nossas vidas e nos inspire, nos dê esperança e coragem. Muito obrigada, Padre Edson Sestari, pela mensagem de educação, pelo trabalho sensacional realizado aqui no nosso Mato Grosso e pelas palavras inspiradoras, fortalecendo aí os corações de todos os ouvintes CBN nesta manhã. Portas sempre abertas, que o senhor volte, traga mais informações sobre a educação e traga essa palavra iluminada para todos os nossos ouvintes. Uma excelente terça-feira para o senhor. Muito obrigado, agradeço vocês pela simpatia, por esse momento tão especial, né, e de liberdade de nós podermos dialogar. E um abraço e a minha bênção também a todos os radiovintes. Agora que terminou, eu posso dizer a bênção, Padre, porque desde o começo eu estou aqui. Gente, alguém me deixa pedir a bênção para o Padre. A bênção, Padre, muito obrigada, volte sempre. Nós faremos uma pequena pausa e retornamos aí com as últimas informações do Jornal da CBN desta manhã. 9h47. Jornal da CBN Cuiabá. O Jornal da CBN Cuiabá é um oferecimento da Verana Várzea Grande. Quer morar bem, com segurança, muito verde e lazer? Então vá conhecer o Verana Várzea Grande. Um empreendimento Cipasa Nova Gestão. Ligue 4003-2388. E Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano. A jogada mais bonita, a emoção da vitória, os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir das 8 da manhã. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Quando você pede esse chá, a dor de cabeça atacando, né? Não, eu não te contei. O quê? Eu contratei o Unimed Mais e olha, uma maravilha. Baratinho, sem moagem pra nada e um médico daqueles. A dor de cabeça passou na hora. Chegou o Unimed Mais. Planos com ótimos preços e muita qualidade pra você. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraídamente sério.
de segunda a sexta, a partir das 4 da tarde. Como é bom quando a gente tem conforto. Como é bom quando a gente tem carinho. É bom estar com a família em casa e poder curtir também cada cantinho. É bom te ver, você encontra atendimento e qualidade. O sofá lindo é aquela cama que sonhou em ter. Como é bom ter você aqui. Como é bom te ver. Jornal da CBN Cuiabá. O Jornal da CBN Cuiabá é um oferecimento da Verana Várzea Grande. Quer morar bem, com segurança, muito verde e lazer? Então vá conhecer o Verana Várzea Grande. Um empreendimento Cipasa Nova Gestão. Ligue 4003-2388. E Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano. Agora 9h50, Jornal da CBN de volta. Você muito bem informado. Encerramos aqui as nossas entrevistas da manhã e seguimos com as principais notícias do Mato Grosso. Ainda dá tempo de você participar conosco através do nosso 99803-5580 e também através das nossas plataformas digitais. Eu quero ver lá sim o seu comentário, a sua participação, a sua sugestão de pauta, porque aqui você faz o Jornal da CBN junto conosco. Chegou a hora então do nosso giro final com as notícias e começo dizendo aí que a Comissão de Instituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa deu parecer pela derrubada dos vetos do governador Mauro Mendes a 2 projetos polêmicos que voltaram a ser apreciados pelos deputados. O primeiro deles trata da concessão de 4,48% na revisão geral anual RGA aos servidores do Poder Judiciário. O texto aprovado na Assembleia foi vetado pelo Executivo sob a alegação de que o Estado está impedido de conceder qualquer tipo de reajuste a servidores públicos. Caso contrário, conforme disse o governador, Mato Grosso terá que devolver pouco mais de 1 bilhão à União. O recurso foi destinado ao Estado para ações de combate à Covid. Já o segundo projeto diz respeito à ampliação da faixa de isenção de contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas, que atualmente beneficia quem recebe até R$ 2.999. O texto aprovado pelos parlamentares amplia a isenção aos aposentados que recebem até o teto do INSS, hoje fixado em 6,4 mil. A expectativa é que os vetos sejam colocados em pauta já na sessão dessa terça-feira, 9 de fevereiro. A votação ocorre de forma secreta e são necessários 13 votos para a derrubada do veto. Caso isso ocorra, os projetos seguem para promulgação. Vamos acompanhar de perto e amanhã, às 8 horas, traremos mais informações a respeito. Voltando a falar um pouquinho em relação ao debate em torno da troca do VLT para o BRT, ontem o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, rebateu as críticas feitas pelo governo do estado em relação àquela audiência pública que foi realizada na Assembleia na última semana para debater esse assunto. Nós já noticiamos aqui no Jornal da CBN que o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, classificou aquele debate como um circo armado, entre aspas, para que aqueles presentes pudessem fazer a defesa do VLT. O prefeito ontem, ao ser questionado pela imprensa sobre esse assunto, disse que essa seria uma manifestação de quem não tem argumentos para discutir. Ainda à imprensa, o prefeito reiterou o posicionamento dele no sentido de que o governo tomou uma decisão de forma unilateral e voltou a defender a realização de um plebiscito para a definição do melhor modal de transporte a ser implementado em Cuiabá e em Várzea Grande. Segundo Emanuel, neste momento, nenhum gestor teria legitimidade para tomar uma decisão de forma isolada e sem ouvir a população. Lembrando que, caso a Assembleia opte pela abertura desse plebiscito, abre-se um prazo aí de até 90 dias para que faça uma consulta popular
e a escolha feita pela população é que definiria, né, caso isso seja aprovado, o modal a ser implementado aqui nas duas cidades. Outra informação, falando agora do Departamento Estadual de Trânsito aqui de Mato Grosso, irá funcionar normalmente nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. O agendamento para atendimento presencial nessas datas já está liberado, inclusive no site da autarquia, né? A manutenção dos atendimentos ocorre já que o governo cancelou o ponto facultativo de carnaval, levando em consideração a taxa de ocupação de leitos de UTIs no estado e o aumento de novos casos, né, do coronavírus no Mato Grosso. Bom, para realizar qualquer serviço presencial, o cidadão deve agendar o atendimento através do site oficial do Detran MT, que é detran.mt.gov.br. Na página principal, aparece ali uma mensagem de tela sobre o agendamento. O usuário deve clicar e aí na página seguinte preencher os campos obrigatórios com nome completo, CPF, número de telefone fixo ou celular, e-mail também, né, para o contato, e escolher a unidade a qual pretende realizar o serviço, bem como a data e horário. Para encerrar, basta confirmar não ser um robô e clicar em agendar ao fim do cadastro. Agora 9 horas e 55 minutos, você acompanha aí o giro pelas principais notícias de Mato Grosso. Conseguimos, Pedro, fazer uma pausa aí para falar um pouquinho do trânsito? Como é que está o trânsito, o tempo nesse momento? Sim, vamos dar uma olhadinha aqui para o trânsito, só vamos fazer a chamadinha aqui direitinho, né? Tá bonito. Trânsito. Terça-feira, bem diferente de ontem, estava um trânsito mais tranquilo nessa altura, né? Nesse horário. Vamos dar aquela espiadinha, ver que se deu uma melhorada, porque aí no início da manhã nós tínhamos muitos pontos aqui em Cuiabá com lentidão, motorista enfrentando realmente um paradeiro danado. Era o caso ali da Avenida Historiador Rubens de Mendonça. A boa notícia é que ali melhorou um pouquinho, ainda tem uma certa intensidade, né, o trânsito por ali, mas comparado à questão de meia hora, 40 minutos atrás, mais ou menos, a situação está mais confortável ali na Rubens de Mendonça, né? Lembrando agora também para você, motorista na Avenida Fernando Corrêa da Costa, aquele trecho ali do Cochipó, tem trânsito intenso nesse momento ainda, na Avenida Carmino de Campos. E o destaque agora é para Carmino de Campos, que a situação está bem complicada por ali, tá? O motorista vai encontrar lentidão. Só para ter uma ideia, ali a partir da Rua 8, aí vai atravessar ali a Avenida Tancredo Neves, segue mais ou menos até mais a altura ali, por exemplo, da Escola Estadual Santos Dumont. Trecho realmente muito complicado, esse trecho que eu acabei de citar ali é longo, é significativo. Se você tem compromisso, está nesse momento ali na Carmino de Campos, procure uma outra alternativa, né? Porque a situação por ali está bem complicada nesse momento. Vamos aqui mais para o centro, a Tenente Coronel Duarte, acredite se quiser, tem trânsito tranquilo, tá? Nesse momento a Tenente Coronel Duarte com trânsito ali tranquilo. Normalmente nesse horário está mais intenso, né? Por agora está tranquilo. Vamos mudar para Várzea Grande, porque nós temos ali a Avenida da FEB com o trânsito ali agora tranquilo, dá para observar a partir desse momento, ok? E também a Avenida Filinto Miller, agora sim, essa está com trânsito. Avenida Couto Magalhães também nesse momento com trânsito em pelo menos, né, 2 pontos ali da Avenida Couto Magalhães. O motorista ali em Várzea Grande, o ouvinte CBN, vai ter, né, um pouquinho de cautela, de paciência por ali, com o trânsito realmente movimentado lá em Várzea Grande. Agora, 9 horas e 58 minutos. Você acompanhando aqui as principais informações de trânsito no Jornal da CBN desta terça-feira. Hoje é 9 de fevereiro de 2021. Muito bem. Marcela Vasconcelos. Você vai reparar aí que mudei de cadeira, viu? Porque estourou um fio aqui embaixo, menino, que estourou tudo. Fiquei sem áudio nenhum, troquei de lugar correndo. Ainda bem que foi, agora o quê? 9 horas e 10 horas em ponto? Deu tempo, mas a gente precisa encerrar falando de esporte, né? Ontem não deu pro Cuiabá, foi isso, Pedro? Pois é, a situação, né, do Cuiabá, infelizmente...
Se despediu aí da Copa Verde. Copa Verde, né? Não conseguiu passar. E o Cuiabá agora foca todas as suas energias para o campeonato estadual, que já tem previsão também já de começar, né? Então tem que se preparar agora para a competição estadual e também já se organizar para a Série A. Exatamente, se despediu ontem, perdeu aí do Vila Nova pelo placar de 3-0. Nós agradecemos aí a participação valente do Dourado e desejamos aí muito boa sorte. Ele que está na elite do futebol e agora brasileiro focado. Agora 10h01, chegamos ao final de mais uma edição do Jornal da CBN, agradecendo imensamente a participação do ouvinte CBN, que ficou aí muito bem informado. Lembrando que você acompanha todas as entrevistas e os programas na íntegra nas nossas plataformas digitais. Se inscreva no nosso canal, acompanhe ali a sua entrevista preferida. Muito obrigado pela participação. Entre mortos e feridos hoje, salvaram-se todos, deu tudo certo. Amanhã estaremos de volta com as bancadas organizadas, com tudo funcionando, desejando a você uma excelente terça-feira. Continue conosco nas nossas plataformas digitais e te convido também a conhecer o site da CBN Cuiabá. Fiquem com Deus e até amanhã. Até amanhã, Pedro, Camila. Muito bem, até amanhã, Camila. Até amanhã, Marcela. Muito obrigado, ouvinte CBN, pela audiência. Jornal da CBN Cuiabá. De volta amanhã, a partir das 8 da manhã, com Marcela Vasconcelos, Pedro Panocchi e Camila Ribeiro. O Jornal da CBN Cuiabá é um oferecimento da Verana Várzea Grande. Quer morar bem?